Olha, hoje no quadro Universo Digital a gente conversa com o Tiago Ávila, que é especialista em transparência e governo aberto. É um assunto muito importante, especialmente no momento que o país vive. Muito obrigado pela sua presença aqui, Tiago, junto com a gente. E qual é a origem dessa lei, hein, Tiago? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, alagoanos, né? Feliz Ano Novo. A Lei 13.460 é uma demanda antiga, já prevista na Constituição desde a 98, com a emenda 19. E o texto constitucional prevê que o serviço público deverá ser regulamentado no que tange à possibilidade do cidadão participar, reclamar e se manifestar, ou seja, exigir melhores condições de oferta desse serviço. Ou seja, é uma demanda que chega com 20 anos de atraso, mas, enfim, foi regulamentada no nosso país. E o que muda para o cidadão com a entrada dessa lei? Você disse que o cidadão pode participar, pode ver, pode visualizar. De que forma isso pode chegar aí? Exato. Eu avalio, Gilvan, que essa lei, ela consiste numa revolução na oferta do serviço público. Por quê? O cidadão, o Estado passa a ter várias obrigações. Primeiro, segundo o artigo 3º, tem que publicar um quadro geral dos seus serviços. Segundo o artigo 4º, tem que ter um detalhamento desses serviços, o que é o serviço, como o serviço deve ser ofertado, se tem custo, se não tem, onde aquele serviço é ofertado. Ainda tem que ser providos meios para que o cidadão se manifeste. As ouvidorias vão ser efetivamente os canais de manifestação, de reclamação, de denúncia. Além disso, ainda haverá mecanismo de avaliação continuada dos serviços ofertados, o que é um grande avanço para o nosso país. O cidadão vai poder avaliar, como, por exemplo, foi citado na matéria do bloco passado. E ainda uma grande novidade que eu coloco é que a lei prevê a criação de conselho de usuários. Ou seja, o usuário do serviço público, a sociedade civil, poderá se organizar em conselhos para, obviamente, cobrar e solicitar melhorias do serviço público. É uma grande revolução na minha avaliação. E o cidadão ele pode reclamar de que forma? Só para a gente exemplificar. Vamos lá. O cidadão ele passa a ser empoderado como nunca. E tem quatro principais meios que a lei cria, né? Primeiro, o poder público ele passa a ser obrigado a receber manifestações sobre os serviços públicos. É preciso ou aprimorar os canais existentes, como as próprias ouvidorias, ou criar outros meios específicos. Segundo, as ouvidorias, como eu já citei, elas vão funcionar, entre aspas, quase como os PROCONs do serviço público, o tamanho, a relevância que essa lei passa a dar, né? Ou seja, o PROCON tem um papel fundamental na relação entre o cidadão e as empresas. Na regulamentação federal da lei, que foi no decreto 9094, inclusive o cidadão ele pode até propor melhorias na forma como aquele serviço é ofertado, através de um formulário que foi batizado Simplifique. Em terceiro lugar, com o fato dos mecanismos de avaliação, o cidadão vai poder avaliar, verificar onde um serviço é melhor ofertado ou não, comparar um serviço com outro e, por fim, a criação de um conselho de usuários, sem sombra de dúvida, coloca o cidadão num nível de correlação, né, de força, né, enquanto exigente dos seus direitos, como nunca se houve na história do país. Agora, pelo que você fala, pelo que você está falando agora exatamente nessa resposta, a tecnologia é fundamental nessa história toda, né? Sem sombra de dúvida. É importante pontuar que o Brasil, desde a ideia do governo eletrônico há 10 anos atrás, já vem investindo bastante em tecnologia para a relação dos seus serviços. Acho que o caso mais famoso do país é a própria declaração de imposto de renda, mas agora muda tudo. Com essa agilidade, com essa necessidade de avaliação, a tendência é que os serviços sejam cada vez mais digitais. É o que a gente chama de governo digital. Inclusive, o governo federal já tem um projeto muito importante, que é conhecido como Plataforma de Cidadania Digital. Inclusive, foi feito um grande censo dos serviços públicos federais e a meta é que você tenha um nível, entre aspas, de digitalização dos serviços federais como nunca se houve, a exemplo de países como o Reino Unido, Estados Unidos e outros países que já estão nessa pauta do governo digital há mais tempo que o Brasil. Você falou do governo federal. Os nossos governos, aí todas as esferas, o federal, o estadual, o municipal, eles estão prontos para isso? Eles estão se aprontando? Existe um avanço em relação a isso? Isso é uma excelente pergunta, Gilvan. A lei, na verdade, faltam 6 meses para a lei entrar em vigor. Falta pouquíssimo tempo, só que a lei tem um cronograma. Em 21 de junho, são obrigados a entrar a União Federal, né, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário, todos os estados, todas as capitais, além das demais cidades com acima de 500 mil habitantes. Existe esse cronograma já? Isso, ou seja, eu tenho aí 75 entes que têm que entrar até 25 de junho, só que só esses entes já abrangem a população de 61 milhões de brasileiros. O segundo grupo entra em dezembro, 18 de dezembro, e o restante dos municípios brasileiros vão entrar ano que vem, ou seja, em 16 de junho de 2019. Temos aí 1 ano e meio, mais ou menos, para a lei ela realmente estar em pleno vigor em todo o país, nesse cronograma que eu falei. Dá para se fazer uma avaliação do impacto dessa lei aqui no Estado, por exemplo?
Sem dúvida será grande. O governo do estado e a prefeitura de Maceió já entram nesse primeiro prazo de 6 meses. O município de Arapiraca, que tem acima de 100 mil habitantes, entra no prazo de dezembro, mas o grande impacto em Alagoas será em 2019, onde todos os 100 outros municípios terão que entrar na lei. Ou seja, ainda tem tempo. Quem está assistindo agora essa nossa entrevista tem 1 ano e meio para se preparar. Já existem alguns avanços nessa área, mas sem sombra de dúvida o impacto grande aqui em Alagoas será em 2019. Então tem que se preparar. Tempo existe, né? O tempo é hábil, aí dá tranquilo para se fazer, né? Exatamente. Se tiver foco, vai conseguir se preparar a tempo. Isso é importantíssimo, por isso que é importante essa entrevista agora, para que dê tempo para todos esses entes públicos, né, se prepararem, até porque o cidadão vai cobrar, porque ele vai estar empoderado como nunca. Muito legal. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia e os esclarecimentos também nessa manhã. Muito obrigado. Agradecer, Gilvão, e feliz ano novo a todos os alagoanos mais uma vez. Obrigado. Feliz ano novo para você também.